Pessoal, então bom dia a todos aí, sejam bem-vindos a mais essa aula de laboratório de introdução robótica, né? Hoje a aula sim, uma aula já menos teórica, né? Nós estamos começando aí o segundo bimestre. Nós já vamos entrar aqui mais numa parte de pensar em projeto, pensar em programar, pensar na atividade do robô, então é mais prática, apesar ainda da gente estar no ensino remoto, mas é mais mão na massa, mesmo a gente usando software de simulação. Coincidentemente, essa parte agora, indiferente da gente estar no presencial ou da gente estar no ensino remoto, é uma parte feita por software, então faz muito pouca diferença pra gente, exceto que um não tá vendo o outro aqui, né? Vocês me veem, mas eu não vejo vocês, essa é a verdade. Então, nesse sentido, vamos ver aqui como que está preparada a aula de hoje. Bom, a aula de hoje, eu coloquei aqui no slide, né, a instalação do KiCad, o que você deve fazer. Eu já tinha comentado sobre isso na aula passada. Essa aula, como ela é prática, a gente vai tentar resolver um desafio, talvez um desafio que a gente não consiga finalizar hoje. Vamos fazer a análise da questão do desafio e começar a pensar na solução para esse desafio, tá? Que é para tratar realmente um problema de robótica aí. Então vamos lá. Então, para a instalação do KiCad, né, é só seguir as instruções disponíveis aqui. Então você clica no botão, ele vai abrir para você a página, que é aquela página que eu já havia mostrado na aula passada, porém não tinha deixado o link. Então, para não ter dúvida, aqui você faz a versão, o download da versão, né, mais recente para instalação no caso aqui do KiCad, que é o software que nós vamos estar utilizando para estar desenvolvendo a nossa atividade aqui nesse bimestre, em parte do bimestre. Então, só você selecionar o seu sistema operacional, Ubuntu, Mac, Windows, Debian, Arch Linux. Então, você tem um monte de versão aqui de códigos que você pode estar utilizando, tá? De sistemas operacionais, desculpa. Então, você vai clicar no seu sistema operacional. Por exemplo, no meu caso aqui, ele é o Ubuntu. Eu estou na versão do Ubuntu. Então, ele tem todas as instruções que está aqui para você fazer a instalação, tá? Então, eu posso fazer isso por linha de comando, ou eu posso baixar o instalador e fazer a instalação direto, ok? Então, para o meu caso, eu teria que seguir essas instruções aqui. No caso, por exemplo, de quem está no Windows, você tem que a versão, né? Então, se você está na versão resto do mundo, se você está na China, se você está na Europa, se o seu sistema ele é de 64 bits ou se o seu sistema ele é de 32 bits. Então, basta clicar aqui e fazer o download, ok? Nós vamos estar pegando essa versão aqui, pelo menos para quem tiver com computadores mais novos, vai pegar essa versão aqui, que é a versão 64 bits, né, para o resto do mundo, de forma aberta aí para o resto do mundo. Então você clica aqui, vai aparecer a opção de você fazer o download e vai embora. Segue o fluxo. Feito isso, aparece aquela janelinha normal na hora que você pedir para fazer a instalação. Você vai clicar nele para ele poder fazer a instalação e segue as instruções da janelinha como se você estivesse instalando um programa qualquer aí no Windows. Nada de novidade até então. Um procedimento padrão. Bom, então vamos à aula de hoje. A aula de hoje a gente tem um desafio, tá? A gente tem que começar a pensar como técnico. A gente agora tem que mudar e assumir essa postura. Qual postura? Vamos pensar como técnico. Como assim, Lucas? Considere que você possui um robô, tá? E que esse veio acompanhado com uma bateria LiPo, que é um tipo de bateria ali, que é o material que você faz que está dentro da bateria. Em vez dela ser uma bateria de níquel, ela é uma bateria de lítio e não sei o que. Eu não sei o que é o PO ali não, acho que é um polímero. Essa bateria tem uma tensão de 22,2 volts e consegue fornecer 500 mAh,
tá? Então é uma bateria de 22,2 volts que consegue fornecer 500 mAh. Então é uma bateria que consegue fornecer para você até 5 amperes por hora. Então eu tenho a especificação ali de tensão e de corrente da minha bateria. Qual é o problema? O problema é que para a lógica de acionamento desse dispositivo, no caso do robô, toda a lógica será implementada com o auxílio de um Arduino Pro Mini. Então você vai estar usando o menor Arduinozinho que tem, o qual, né, é limitado pelo fabricante, que a tensão de entrada deve estar presente na faixa de 5 a 12 volts. Ou seja, você precisa alimentar o Arduino com uma tensão entre 5 e 12 volts, ok? E você tem uma bateria de 22,2 volts. Ou seja, a sua bateria ela é muito maior que a tensão que o Arduino aceita. Então, se eu pegar essa bateria e alimentar direto o meu Arduino, eu vou queimar o Arduino. Por quê? Estou colocando uma tensão a qual ele não aceita então eu vou queimar o hardware. Então surge a questão, que essa questão aí agora é o desafio. Como abaixar, né, reduzir a tensão da bateria para o acionamento do circuito lógico. Então como que eu vou fazer ajustar essa tensão para que essa tensão consiga fornecer, se adeque à faixa que eu preciso ali de operação de toda a minha lógica do meu circuito. Então é essa questão aí, esse abaixador de tensão que a gente precisa fazer. Essa é o desafio, tá? Então é isso daqui que a gente vai ter que pensar. Então, como abaixar a tensão da bateria para acionamento do circuito lógico? Bom, essa pergunta ela me refere, eu posso desdobrar ela em outras três perguntas que eu devo analisar como projetista, como técnico. Então, a primeira é: como abaixar a tensão de 22,2 para a faixa de 5 a 12 volts? Qual tensão eu devo escolher? Se eu tenho uma faixa de 5 a 12 volts, qual número que eu vou utilizar ali? Que eu posso colocar 5, 6, 7, 8, 9, 12 volts? Qual é a tensão que eu vou escolher trabalhar e por quê? É preciso pensar também, tá? Há algo mais para ser alimentado com essa tensão mais baixa? Algum outro circuito que eu vou ter, que vai ter que estar ligado a essa fonte minha? Vamos falar aí de 5 a 12 volts? Então, como que eu vou fazer isso? Então, essas são as primeiras perguntas. Alguém tem ideia de como que a gente pode abaixar essa tensão de 22,2 volts para essa faixa de 12 volts? O que eu devo proceder nesse caso? Vocês já fizeram circuito elétricos. Estão fazendo aí eletrônica analógica digital. Então, o que eu devo utilizar para fazer esse abaixamento de tensão? O que vocês sugerem? A aula hoje é participativa, é interativa. Então, o que a gente vai usar? Ô, Vitor, você mandou a resposta no chat, colocando 2 resistores em série. Você pode fazer isso, você vai conseguir baixar a tensão da bateria. Mas você está jogando muita energia fora nesse divisor de tensão, porque resistor é dissipador de tensão. Ele é dissipador de energia. Você dissipa energia ali na forma de calor. Então você está jogando sua bateria fora. Então esse circuito aí de resistores em séries não serve para esse caso aqui não. Então você não pode usar resistores em séries para essa aplicação em específico. Alguém sugere algum outro componente? Como vocês iriam tratar essa questão? Bom, o Vitor mandou novamente aí no chat. Usar um regulador de tensão.
Bom, vocês conhecem o que é um regulador de tensão? Sim ou não? Vamos lá, turma. É hora de vocês participarem. Não adianta eu ficar falando sozinho pra tela, não. Não, potenciômetro é resistor, Yuri. Regulador de tensão é outro componente. Alguém mais? Alguém sabe o que, além do Vitor ali que sugeriu? Alguém tem ideia do que é um regulador de tensão? Aproveita que é o momento de falar que sabe. Só um minuto que eu tô abrindo uma imagem aqui para compartilhar com vocês. Espera aí, só um minutinho. Nossa, que horrível. Só um minuto que eu tô tentando achar uma figura aqui. Pessoal, compartilhando com vocês em uma tela. Todo mundo conseguindo acompanhar esse circuitinho aqui, ó. Esse circuitinho aqui. O que esse circuito aí tem, tá? O que esse circuito é, o que ele faz? Deixa eu acompanhar aqui, um capacitor, um diodo, acho que o regulador seria uma boa opção. Não, resistor vocês esquecem, tá? Resistor não funciona para esse caso aqui de regular a tensão, não. Você tem circuitos mais eficientes do que um resistor. Essa imagem que eu estou projetando aí agora na tela para vocês, isso é um circuito regulador dos mais básicos que tem, tá? A gente no final da história não vai nem usar esse cara aqui. Mas o negócio é entender a ideia. O que o regulador de tensão faz? O que um regulador de tensão faz? Como o próprio nome diz, um regulador de tensão, ele vai acertar, vai controlar a tensão a qual você quer alterar. Então você tem uma tensão de entrada, um Vin. Isso vai passar por um circuito eletrônico que ele tem um resistor. Ele pode usar transistor nele ou pode usar MOSFET, que é o caso, por exemplo, desse elemento aqui. Então eu preciso de um resistor, eu preciso de um transistor ou MOSFET, que no caso seria esse símbolo que a gente tem aqui. Esse símbolo ele é para um transistor, que é o Q1. Eu tenho que ter também o diodo aqui, que é o diodo... Esse diodo aqui, no caso, aqui é um diodo Zener, tá? De resposta rápida. Bom, associando esses três elementos, eu consigo montar um circuito que basicamente ele vai fazer o seguinte para mim. Ele vai receber uma tensão e eu vou conseguir, após passar nesse circuito,
eu consigo regular a tensão a qual eu quero. Como que eu vou fazer isso? Mexendo no resistor, mexendo nesse acionamento aqui, principalmente desse MOSFET ou desse transistor. Então, isso é a forma mais simples. Eu tenho dois tipos, tá, de regulador de tensão. Eu tenho o regulador de tensão que abaixa a tensão. Eu tenho o regulador de tensão que aumenta a tensão. Então, eu posso entrar com uma fonte aqui, um Vin de 5 volts, e obter do lado de cá um Vout, que ele vai ser para mim, por exemplo, 12 volts. Então, eu consigo tanto baixar tensão quanto elevar tensão. Isso é o que o regulador de tensão faz. Lucas, vou precisar de fazer todo esses monte de elemento aqui no meio? Não, nós não vamos precisar trabalhar com todos esses elementos que estão aqui no meio do circuito. Por quê? Porque existe no mercado uma série de elementos próprios para isso. Então, a gente já tem regulador de tensão, que é um único elemento. Por exemplo, aqui o 7812, tá? Ele é um regulador de tensão da família 78. Você sabe que você entra com uma tensão superior a 12 volts e ele vai regular ela para você em 12 volts. Você pega aqui o... Deixa eu ver se eu acho o 7805. Esse aqui, ó. Esse sujeitinho. O L7805. O 7805 entra com uma tensão superior a 5 volts e ele vai regular exatamente para você em 5 volts, tá? Então, são vários LMs que você tem. Aqui a gente tem um outro LM, esse LM1117, ele regula para você a tensão em 3,3 volts, tá? Ele regula para você a tensão em 3,3 volts. Então, o que que acontece? Todo esse circuito que a gente viu aqui, que eu preciso de ter resistor, eu preciso de ter diodo, eu preciso de ter aqui um transistor ou um MOSFET, isso está embutido, encapsulado dentro desse elemento aqui. Isso está encapsulado dentro desse elemento. Então, esse único componente eletrônico já traz dentro dele para mim todo esse circuito para fazer o ajuste da tensão que eu quero. Seja ela, nesse caso aqui específico, a gente está usando um abaixador de tensão. Então, eu estou saindo de uma tensão alta e quero obter uma tensão mais baixa, tá? Eu quero obter uma tensão mais baixa. Essa é uma opção. Outra opção seria a gente fazer isso chaveando, tá? Vou deixar para discutir essa questão de fazer um regulador aí por chaveamento na hora que eu falar lá em LPAP, que eu falar sobre como gerar um sinal PWM no Arduino. Na hora que eu gerar esse sinal PWM, que vocês entenderem o sinal do PWM, você vai ver que eu posso fazer esse circuito aqui, ó, esse circuito específico, de um modo mais rústico, mais simples. Vai depender de onde eu vou fazer essa aplicação, tá? Então, dependendo de onde eu vou fazer essa aplicação, eu consigo fazer um sistema mais simples aqui um pouco e que vai também abaixar para minha tensão, ok? Lá na frente a gente volta a ver isso. Então, como que eu abaixo a tensão? Para eu abaixar a tensão, eu preciso ter no meu hardware, eu preciso projetar então um hardware. Esse hardware, ele vai ser um abaixador de tensão ou ele vai ser um elevador de tensão. No nosso caso, que eu quero sair de 22,2 volts para uma tensão entre 5 e 12 volts, eu tenho que usar um circuito abaixador de tensão. Esse circuito abaixador de tensão, ele vai ser um circuito do tipo Buck, por exemplo. Não vou entrar em detalhe, porque vocês vão ver esse tipo de circuito, vocês devem ver ele em eletrônica de potência. Eu acho que no terceiro ano. Então lá você estuda em específico como dimensionar esses componentes. Então eu já sei qual é o componente. Eu preciso usar um regulador de tensão. Isso foi definido. Então a resposta
da primeira pergunta, a gente já chegou. Eu preciso de um regulador de tensão. É o circuito que eu tenho que usar aqui. Na sequência, qual tensão eu devo escolher? Lembra, você tem uma faixa. Qualquer valor entre 5 e 12 volts, você pode alimentar o Arduino. Consequentemente, você não queima ele. Então, entre 5 e 12 volts, qual valor você vai escolher? Porque esse valor que você vai escolher, ele reflete na especificação do regulador de que tensão que eu vou escolher. Tá? Por quê? Se eu for falar lá, vou trabalhar com 9 volts. 9 volts atende o Arduino? Atende. Então, eu preciso de um regulador de tensão que pegue 22,2 volts e regule ele para mim em 9 volts. Pronto, teria resolvido a questão. Só que entra um terceiro problema. Eu tenho que alimentar mais alguma coisa em baixa tensão? O que vocês acham dessa terceira pergunta aí? Vocês têm mais alguma coisa para alimentar em baixa tensão? Sim, não, por quê e o que seria, no caso, se existir? Alguém consegue ver algum outro parte do robô aí que precisa de baixa tensão para ele funcionar? Vamos, turma. Pode falar, não precisa ficar com medo, não. Pensa aí. Quem tá falando eu não consegui ouvir. Existe mais algum elemento no meu robô, algum outro componente que é preciso de baixa tensão para ele funcionar? O que mais que eu tenho nesse robô, ou que eu posso ter nesse robô, que eu preciso de baixa tensão? Quando eu falo, estou me referindo a baixa tensão, provavelmente uma tensão ali entre 5 e 12 volts. Tem alguma coisa a mais ali que eu preciso alimentar que está nessa faixa de tensão? O LED você pode alimentar ele com qualquer tensão. O que você vai ter que limitar no LED aí é a corrente, para você não queimar ele. Mas sensor, você alimenta sensor para esses robôs móveis aí que a gente vai trabalhar, todos eles trabalham, né, com 5 volts ou eles trabalham com 3,3 volts. Então você tem duas classes de sensor. O sensor de 5 volts ou sensor de 3,3 volts, tá? Igual eu mandei aí no chat. Então você pode ir lá, você quer pegar aqui, por exemplo, você vai procurar, para o Arduino, esse Arduino ele trabalha de 5 a 12 volts, não é isso? Então você vai ter que procurar sensores, tá, para alimentar, com qual especificação? Sensores de corrente contínua de 5 volts. Então você sabe, como o Yuri falou ali, que a gente precisa alimentar também o sensor, porque se eu não der energia para ele, ele não vai funcionar, ele não vai me retornar nada. E eu sei que, por padrão, esse sensor ele funciona com 5 volts ou ele funciona com 3,3 volts. Nesse caso, então, quando eu for comprar sensor para o meu robô, eu preciso comprar sensores que eu tenho que alimentar eles com quantos volts? 5 volts. Portanto, voltando agora na pergunta 2, qual tensão que eu devo escolher para trabalhar aqui? Ou vocês vão querer aumentar circuito? Eu tenho que trabalhar então com uma fonte de quantos volts? 5 volts. Que é eu vou pegar 22,2 volts e vou baixar para 5 volts. Beleza, então eu já sei como que eu vou baixar. Eu sei qual a tensão que eu tenho que trabalhar, porque eu tenho sensores para alimentar. Então eu sei que eu preciso baixar a minha tensão de 22,2 volts para 5 volts. Qual CI faz isso para mim? Vou voltar aqui na internet.
Deixa eu procurar ele aqui para mostrar para vocês. 7805. Ó, nós temos esse sujeito aqui, ó. Atualizou aí para vocês, né? Aqui, ó, regulador de tensão da família 7805. É um regulador de tensão que baixa a tensão, regulando ela para mim em quanto? 5 volts. Quem que é esse cara? Ele tem todo o circuito lá dentro dele. Cadê? Aqui, ó. Bem mostrado. Você vai alimentar lá com os 22, que é a minha entrada, os 22,2 volts. Ponho em comum aqui o terra, que é o ground. E tenho a minha saída aqui no pino 3, que é para mim exatamente os 5 volts que eu preciso. Então, esse sujeito aqui por si só, ele recebe no pino 1 22,2 volts e solta para mim na saída dele, que é o pino 3, 5 volts. Então, se eu coloco esse cara no meu circuito, eu tenho uma placa de regulador de tensão, tá? Então, o componente para a resposta aqui do slide, né, como baixar a tensão, qual tensão eu devo escolher, se há algo mais para ser alimentado, o que eu tiro de conclusão? Eu tiro de conclusão que eu preciso utilizar um regulador de tensão e que um forte candidato para mim seria o LM7805. Lucas, eu ainda não conheço nenhum componente eletrônico. Não tem jeito. Vocês vão se deparar com essa questão inúmeras vezes durante a disciplina. Principalmente no momento em que você fala assim, eu preciso projetar uma placa eletrônica. Quando você não sabe o que você tem que fazer, você procura mesmo. Vem aqui no nosso doutor Google e pergunta como abaixar tensão. Ou circuito para baixar tensão. Você pode pôr aqui, componente para baixar tensão. Baixar tensão. Se você pega lá baixar tensão, você tem aqui o divisor de tensão, que não é o cara legal. Ele é horrível para isso. Mas você tem aqui como regular tensão. Então você tem regulador de tensão. Veja que isso apareceu para mim na pesquisa várias vezes. Então, se você volta na sua pesquisa e pergunta regulador de tensão, já aparece para você placas prontas que são regulador de tensão, step down, step out, up e buster de si, tá vendo? Que ele vai regular a tensão, ele pode aumentar, tanto abaixar, você tem já placas prontas para isso, mas você tem perguntas que é exatamente o que você precisa saber. O que é a função de um regulador de tensão? O regulador de tensão, de voltagem, que entrega... Aqui, na verdade, ele está falando de veículo, não é isso aqui que a gente quer, não. Ele funciona como regulador de tensão. Aí aqui ele já dá um exemplo, ó. O LM317. Reguladores constituídos para ajustes concorrente de saída de 500 mA e tensão de saída ajustável de 1,2 volts a 37 volts. Tá? Então, um regulador de tensão, o que ele faz? Fazer esse ajuste, como o próprio nome dele fala, é regular a tensão. Depois que você vem, regulador de tensão, 5 volts. Um dos caras que aparece para você aqui, ó, é o 7805. 7805. Você já tem a placa pronta, que é o que eu quero fazer. Eu não tenho dinheiro para comprar a placa. Eu preciso fazer a placa. Então eu não tenho a opção de comprar a placa. Eu não tenho a opção de comprar uma placa pronta. O que eu vou fazer? Procurar o componente. Qual que seria o componente? 7805. O 1117, que ele é variável. Então ele também eu consigo regular nele. Os 5 volts. O que vai decidir para mim? O preço. Um LM1117 e o LM7805 faz para mim a mesma coisa. Você decide por quê?
por preço. Qual que é o mais barato? Se os dois fazem a mesma coisa, você vai escolher o mais barato. Deixa eu ver a pergunta aqui do Yuri. Só um minuto. Com uma curiosidade, sensor de um LED. Ô Yuri, na sua pergunta aqui, você está se referindo ao sensor de luz? É isso mesmo? A sua pergunta, sua dúvida em relação ao sensor aqui é o sensor de luz, no caso, que fala que ele funciona normalmente mesmo na ausência de luz? Você está se referindo ao sensor de luz que nós vimos nas aulas anteriores? Yuri, cadê você? Veja, depende do sensor. Qual que é o sensor que você está usando aí? Você está falando em relação ao movimento. Qual é o sensor de movimento que você tem no seu robô? Depende. Se esse sensor seu de movimento que fala para onde o robô está indo é um sensor do tipo ultrassônico, ele não precisa de luz, ele não funciona a partir do princípio de luz. Então, ter luz, não ter luz para ele, ele vai funcionar do mesmo jeito. Agora, se o seu sensor de movimento, que é o que vai guiar para onde o carrinho vai, ao invés de ser um sensor ultrassônico, ele é um sensor de luz, ele vai precisar de luz para ele funcionar. Então, se ele vai para um ambiente escuro, ele não vai conseguir te dar a resposta que você quer, porque não tem luz para refletir, ele não vai saber analisar o ambiente. Então, ou ele vai andar perdido num bug até colidir, ou, dependendo da sua estrutura de código, ele vai parar porque ele não tem luz para ele analisar. Você está num ambiente escuro e o sensor precisa de luz, e você não tem essa luz na sua própria placa do sensor, né? Você está contando só com a luz ambiente. Se você pôs ele dentro do ambiente escuro, o sensor não vai funcionar, então você não tem para onde ir. Ou se você for, você está indo sem direção, correndo o risco de bater a qualquer momento ou cair dentro de um buraco. Literalmente isso. Então depende muito do princípio de funcionamento. Então qual é esse sensor de movimento que você tem? Tá? Então a resposta depende muito de qual sensor que você está usando. Dependendo do sensor, sim, é possível ele andar em um lugar totalmente escuro. E não se esse sensor funcionar a partir do princípio da luz. Se ele precisar de luz para funcionar, não vai dar certo. Então, respondemos e decidimos aqui. Então, vamos padronizar para ficar bem simples, que o circuito vai ser simplesinho. Análise da questão. Eu concluo que nós vamos utilizar o CI, tá? Estou escrevendo no chat o CI LM7805, tá? Alguém conhece o LM7805? Ou L7805, que você pode chamar ele de vários modos diferentes, cada fabricante chama de um jeito, no final a gente vai ter o 7805. Alguém conhece esse CI? Ou a maioria das respostas será não? Oi? Não, se você sabe o que ele faz, como que deve ser o circuito dele, vocês conhecem esse CI? De perto, você sabe usar esse equipamento? Sabe usar esse componente eletrônico? Eu já vi várias jogadas aqui em casa, mas eu não sei como usar. Beleza, se você não sabe como usar, como que você descobre que você vai usar? Como que você deve usar? Onde que você busca essa informação, Sara? Onde que vocês buscam? Instruções do próprio CI. Exatamente. Aonde estão essas instruções do próprio CI? Deve ser alguma coisa relacionada com esse código dele, não? Sim, isso daí, em português, a gente chama de folha de dados. Tá? Tô até mandando no chat.
a folha de dados do componente, que no modo técnico é o datasheet do LM7805. Então você vai procurar exatamente o datasheet, que é a folha de dados do fabricante. Lembrando, isso tudo é importado. É usado no mundo inteiro. Então, é uma folha de dados em inglês que a gente precisa. E a partir de lá, a gente tem as informações de como usar esse circuito. Então, ó, como que eu resolvo esse problema? De um jeito muito simples. Eu venho aqui no Google, peço aqui, ó, datasheet LM7805. Espera aí que meu teclado aqui saiu. Isso. 7805. Fiz isso daqui. Que foi, meu Deus? Espera lá. Tá difícil hoje, viu? Credo. Sheet. Procurei datasheet de LM7805. Resultou para mim num monte de coisa aqui, ó. As folhas de dados aqui, tá vendo? Imagem, LM7805. Você pode pegar qualquer folha. Vamos abrir aqui. Quando você vem aqui, ele tá falando então para mim veio a folha de dados. No caso, esse fabricante aqui é a Texas Instruments. Nesse documento, ela traz para mim informações sobre o LM340, o LM340A e sobre o LM7805, que é uma família grande, né, uma família larga ali, de reguladores de tensão fixa. Então ele não é variável, ele é um regulador de tensão fixa. Por isso que é importante saber qual é a tensão que você vai trabalhar, que ele é um regulador de tensão fixo, que suporta, que consegue fornecer na sua saída até 1,5 ampere. Todas essas informações a gente tirou só do título do documento. Então essa parte destacada aí, ele já conta para mim que é um regulador de tensão fixo que suporta, consegue, né, limitado aí para mim, a fornecer até 1,5 ampere de corrente contínuo. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Sim, Sara, os reguladores de tensão fixos são mais baratos que os reguladores de tensão variável, justamente por conta dessa limitação física deles, de você não ter opção de variar a tensão sua de saída. Como você põe um valor só, o seu circuito fica mais simples. Então aquele circuito que vem dentro do encapsulamento preto ali do CI, ele é menor, isso dá menos custo. Então o seu uso, ele é mais específico para a sua aplicação. Não é um componente que você tira de uma placa, leva para outra e no momento ele está produzindo, está regulando 5 volts, no outro momento ele está regulando 12 volts, por exemplo. Você não tem essa possibilidade usando reguladores fixos. E essas são algumas características que os tornam mais barato, né? Bom, então aqui, ó, ele fala aqui das características, né, desses 3 componentes, mas basicamente eles estão disponíveis, né, para reguladores de 5 volts, ótimo, é o que eu quero, 12 volts ou 15 volts fixos, tá? Bom, vamos descer aqui e ver o que ele vai falar pra gente. Aqui está uma informação super importante. Como eu, que ainda não conheço nada, eu utilizo esse LM7805. O fabricante, como ele tem interesse que você usa o componente dele, ele te dá um monte de informação. Primeiro, ele te mostra as fotos dos produtos que você pode encontrar no mercado. Você tem esse tipo de encapsulamento, então você pode encontrar o LM7805 nessa forma. Você pode encontrar ele SMD dessa forma ou dessa forma. Tá mudando ali o tamanho dele, mas são componentes SMD. SMD você não precisa furar a sua placa para fazer a solda.
Ele é soldado na superfície da placa. E você tem esse aqui, que é o soquete, né? TO220, que é aquele que a gente viu naquela imagem anterior que a gente olhou. Pino 1, pino 2 e pino 3. E ele novamente descreve para você o que cada um dos pinos faz. Então, olha, o pino 1 é entrada, input. O pino 2 é o ground, então é o meu GND. E o pino 3 é a minha saída, então é a minha tensão regulada. E mais do que isso, ele já te dá o circuito de como que você deve usar esse componente. O que você precisa? Na sua tensão de entrada, você precisa de colocar um capacitor de 0,22 microfarads. Na saída, você tem que colocar um outro capacitor, tá? Como que é esse outro capacitor? Ele fala que para a estabilização no transiente, na resposta de transiente, que é durante a oscilação da saída desse CI, que você precisa colocar então um outro capacitor. Que se necessário, né? Esse capacitor que você vai usar, ele deve ser um capacitor de 0,1 microfarads. Inclusive, ele fala que é um capacitor disco, tá? De cerâmica. Então, o que é um capacitor disco? Então, é um capacitor disco cerâmica. Imagens, vamos procurar imagens. É esse tipo de capacitorzinho aqui, ó. Esse cara aqui é um capacitor disco, tá vendo? Então, ele fala que na saída desse componente, você tem que ir lá e colocar um capacitor desse cerâmico aqui, de quanto? De 0,1 microfarad. Pronto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Isso para a saída, e na entrada eu tenho que colocar um capacitor de 0,22 microfarad. Que funciona para mim, como ele está falando aqui, funciona como um filtro da minha fonte de entrada. Então pronto, eu tenho a informação. Então para eu usar o regulador de tensão 7805, eu preciso montar esse circuito aqui. Tá? Então olha o quanto que o datasheet é importante. Olha o tanto de informações que o datasheet me deu. Então, se por acaso vocês precisarem montar um hardware sozinho, definiu o componente eletrônico, o circuito integrado que vocês vão usar, onde que você procura informação sobre esse componente? Na folha de dados dele, ou seja, no datasheet. Isso é para qualquer componente. Lá na frente, depois que a gente desenhar o circuito no KiCad, nós vamos precisar voltar no datasheet, justamente para verificar essa disponibilidade física dos meus componentes. Vocês vão ver que isso está numa solução lá na frente. Eu vou ter que saber se eu vou usar o TO3, se eu vou usar o TO263, se eu vou usar o socket aqui, SOT223, ou se eu vou usar o TO220. Vocês vão entender isso lá na frente. Fala assim, agora vamos voltar lá no datasheet para ver qual o encapsulamento do CI que a gente vai utilizar. Ok? Bom, então vamos voltar para o slide. Então, defini o componente, descobri como que eu uso ele, sei aonde eu tenho informações sobre esse CI. Então, etapas da minha solução. Determinar a tensão do sistema de operação. Eu determinei. A minha tensão desse sistema ela é de quanto? 5 volts. A solução que eu estou propondo usando o LM7805 é 5 volts. 1,5 ampere. Então, voltando lá em circuito elétrico, que potência elétrica, né, é igual a tensão vezes corrente, eu sei que a gente tem aí, então eu estou fazendo uma fonte regulada de 5 volts vezes 1,5 ampere. Eu estou fazendo então uma fonte de 7,5 watts reguladas, tá? Então eu tenho aí 7,5 watts de potência com esse sistema regulado. Lembrando, é 7,5 watts para o meu sistema de lógico. Como a corrente que a gente usa, drena desses negócios é muito pequenininho, é da ordem ali dos miliampere,
Então vamos falar que esse circuito de um robô com todo o seu sensores e placas de acionamento, toda essa corrente drenada, deve ficar ali em torno de uns 400 mA por aí, meio ampere no máximo. Ou seja, se eu não fizer bobagem, eu vou exigir muito pouco desse meu CI. Então, meu sistema vai funcionar perfeitamente. Por quê? Eu tenho um sistema elétrico parrudo ali. Então, agora eu já defini pelo menos 3 componentes. Quais 3 componentes? Aqueles lá do datasheet. O capacitor de filtro, o LM7805, que é quem vai regular para minha tensão, e esse capacitor 2 aqui, que funciona para mim como um filtro na minha saída. Então, já defini aqui pelo menos 3 componentes do meu circuito. Agora que eu sei o que eu tenho que fazer, qual é o circuito que eu tenho que desenhar, qual é os componentes que eu vou utilizar, ou pelo menos parte dos componentes que eu vou utilizar, eu posso começar a pensar em desenvolver um projeto no KiCad, tá? No KiCad, deixa eu fechar aqui e compartilhar a tela com vocês. Quando a gente chega no KiCad e vai trabalhar no KiCad, a primeira coisa que vocês vêm aqui e fazem é File e cria um novo projeto, tá? Então eu vou vir aqui, vou salvar na minha própria área de trabalho, vou chamar aqui regulador, que é o projeto que eu estou fazendo. Estou fazendo um regulador de tensão, ok? Salvei esse projeto no desktop, vou criar uma pasta nova aqui no meu desktop, só para não... vou salvar aqui dentro, depois eu deleto ela. Então, salvei um regulador de tensão. Veja que a partir do momento que eu crio o projeto onde eu vou desenvolver o meu hardware, ele já cria aqui para mim 2 arquivos. O arquivo de PCB, KiCad _ PCB, que é o arquivo da minha placa física, a qual eu vou fazer a placa, e o regulador de tensão .sch, que é onde eu vou desenhar o esquemático. O primeiro arquivo a ser utilizado é o esquemático. Vamos voltar lá no slide. Então, ó, criar um projeto, desenhar o circuito esquemático, que é fazer a ligação entre meus elementos, fazer a anotação dos componentes no KiCad, fazer a associação com os footprints, gerar o netlist, desenhar o hardware e, por fim, fazer a confecção da placa, que é ir lá no laboratório, transferir esse circuito que eu fiz no computador para a placa de fenolite ou para a placa de fibra de vidro, corroer, furar, para então eu soldar os componentes, tá? Então, é tudo isso que a gente vai fazer aqui, é tudo isso que a gente vai estar utilizando. Então, primeira etapa aqui agora, item 1, 2 e 3, conseguimos fazer. Na próxima aula, né, porque nosso horário aqui está estourando, na próxima aula a gente entra desenhando o circuito esquemático. Ok? Vamos lá. Dúvidas? O que não ficou claro nessa aula? Pode perguntar. Conseguiram entender a lógica para começar a pensar em como fazer um hardware? Yuri, a diferença entre placa de fenolite e placa de fibra é o material que você utiliza na confecção da placa. Eu não tenho aqui comigo, deixa eu ver se na minha mesa eu tenho uma placa aqui, só um minuto. Essa placa aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo na câmera. Vou atrás aqui para ficar mais fácil. Essa plaquinha que eu estou colocando aqui, essa plaquinha que está aqui, tá certo? Ela é uma placa de fenolite. A diferença que você tem entre as duas vai ser o seguinte. A diferença está em algumas propriedades. Por exemplo, a placa de fibra de vidro, ela rejeita melhor ruído do ambiente externo, né, do ambiente que você está colocando nessa placa, do que a placa de fenolite. Então, ela tem uma característica elétrica melhor do que a placa de fenolite. Outra diferença que você tem aí
é custo. Normalmente dá um pouquinho de diferença entre as duas placas. Dependendo da época, a placa de fibra de vidro ela é um pouco mais barata. Dependendo da época, a placa de fenolite ela é um pouco mais barata. Dali R$1, alguns centavos de diferença entre uma placa e outra, do mesmo tamanho. Mas eu não sei listar para você, mas existe diferença em termos de propriedades elétricas entre uma placa e outra. Essa seria a diferença das duas. Aqui para o que a gente vai fazer, você pode usar qualquer uma das duas que você vai conseguir fazer a mesma coisa, tá? Na prática, não, elas não vão ser a mesma coisa. Para a gente vai ser, mas dependendo da sua aplicação, você precisa ou utilizar a placa de fenolite ou utilizar a placa de fibra de vidro, dependendo se o seu ambiente externo, para onde você vai levar essa placa, se ele for muito agressivo. Então você está num lugar com muita poluição elétrica, então você tem máquinas muito grandes, máquinas pesadas trabalhando. Para esses ambientes, a placa de fibra de vidro ela tem um desempenho melhor, tá? Então sempre você tem que olhar para onde você vai levar esse circuito que você está fazendo. Para o nosso caso da robótica, ambas funcionam muito bem. Então a gente pode trabalhar tanto com fenolite quanto com a fibra de vidro. Depois, outra diferença que você vai ter aí, Yuri, só fechando a resposta da sua pergunta, é uma questão visual. Que a placa de fenolite, quando você olha ela tem esse tom mais amarelado. E a fibra de vidro, ela tem um tom mais esverdeado. Ela está mais próximo, puxando para o verde ali, enquanto a fenolite ela vai mais para o lado, mais amarelado um pouco. Tá? Acho que eu consegui te esclarecer algumas coisas aí, correto? Ou mais alguma dúvida, Yuri? Não, então beleza. Pessoal, tentei fazer uma aula um pouco diferente hoje para ver se vocês desenvolvem. O objetivo aqui da aula é começar a fazer vocês a pensar como pessoas que solucionam problemas. Então, por isso que a aula teve essa dinâmica aí diferente hoje. Se a gente tivesse na prática, a gente ia fazer isso dentro do laboratório e conseguiríamos fazer a etapa 9. Então a gente ia para o laboratório mesmo, pôr a mão na massa, comprar componente, pôr para corroer, fazer furar a placa, fazer a solda de placa. Se Deus quiser, no segundo semestre a gente volta. A gente faz uma placa lá para fechar esse circuito. Por enquanto, a gente vai fazer até a etapa 8, que é o que eu vou ensinar vocês a fazer já na próxima aula, porque o circuito aqui ele é pequenininho, tá? Então vou mostrar para vocês algumas características sobre como fazer essa placa, ok? Não existe fio, tá, Humberto? Dentro da placa não existe fio. Se você olhar aqui, na câmera fica horrível isso daqui. Eu vou tentar mostrar aqui na câmera novamente. Deixa eu ver. Se você observar, tá vendo que você tem uma marcação na placa? Uns riscados na placa? Viu que o cobre ele tem um desgastezinho aí que você consegue ver a trilha? Esses caminhos são os fios, mas os fios, né, que a gente chama de trilho aqui na placa, ou trilhas, ela é feita na própria placa. Então você desenha isso na placa. Isso que é fazer um circuito eletrônico. Você faz o circuito para não encher ele de fio, justamente para jogar fora esses cabos elétricos. Ok? Esses cabos, aqueles caminhos ali que você viu, é o lugar por onde vai passar o seu sinal. Então aquilo ali é o isolamento, na verdade, que você viu. O cabozinho ali é a própria camada de cobre que vem sobre a placa. Certo? Sim, quem tá falando? Eu, Sara. Sim. No esquemático, quando a gente usar o regulador de tensão, vai ficar desenhado ele tem algum símbolo ou vai ficar desenhada aquela simbologia que a gente viu no início? Ele tem um símbolo do próprio software. Eu vou colocar ele aqui só a título de curiosidade para você, tá? Que isso eu vou fazer na próxima aula. Abri o esquemático aqui novamente. Então, de forma bem simples, vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, pra gente poder ver. LM. Cadê ele?
tô feito bobo. Deixa eu colocar aqui 7805 que ele aparece aqui, ó. Ele já aparece com aquele mesmo símbolo de lá. Então, quando você traz ele para cá, ele tá com o mesmo símbolo que a gente viu lá no datasheet. Então, esse é o símbolo dele. Pino 1, já mostrando que ele é entrada. Pino 3, mostrando que é saída. E o pino 2, mostrando que ele é o GND. Então, ele já vem também com essa simbologia para cá. Às vezes, dependendo do software, tem uma ou outra pequena diferença nesse símbolo. Mas coisa bem pequena mesmo. Normalmente, os fabricantes de software aí, quem disponibiliza o software, não faz mudança muito drástica aí nessa simbologia, não. Tá certo? Beleza. Tanto faz a placa, Yuri, respondendo aí sua pergunta, na placa de fibra de vidro, tanto na placa de fibra de vidro quanto na placa de fenolite, as trilhas é em cobre, então vai ficar com a cor do cobre mesmo. Ela não tem outra cor, não. Tá? Então, tanto na placa de fenolite quanto na outra, a trilha ela é em cobre, então ela vai ter cor de cobre. Ok? Turma, vou encerrar a aula aqui, que nós já até passamos 5 minutos hoje. Na aula que vem, não atrasem, por favor, que eu vou começar a aula no horário. E que eu vou fazer realmente com vocês o desenho aqui. Primeiro, o esquemático. Todas aquelas etapas ali de desenhar o esquemático, de fazer de fazer a anotação, de fazer a associação de fotoprint. E de fazer o PCB com vocês na próxima aula, porque é algo bem simples. Então vai ser uma aula de mostrar como usar o software. Então, a próxima aula nossa aqui é como usar o KiCad, basicamente. A gente já tem informações sobre o circuito que precisa fazer, então nós vamos partir para fazer esse circuito aqui no software. Ok? Obrigado aí pela participação de todos. Espero vocês na próxima semana, tá bom? Lá em LPAP para a gente continuar a programação e na quinta que vem fazendo circuito aqui de hardware. Um abraço para todo mundo, bom final de semana, até próxima terça.